Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Virou Fã, aqui no canal What Entretenimentos. Hoje a gente vai viajar no tempo para celebrar os 200 anos de nascimento de Dom Pedro II, mas esquece aquela imagem do velhinho sério com barba branca. Hoje você vai conhecer o Dom Pedro nerd, curioso, científico, poliglota e é quase um influencer no século XIX. Bora lá? Dom Pedro II reinou quase meio século, mas por trás da coroa havia um homem que adorava ciência, cultura, experimentos, tecnologia, literatura e viagens. E o mais louco, ele anotava tudo. Parecia até um vlogger da época, só que sem YouTube ainda, como um bom sagitariano. Pouca gente sabe, mas é oficial. Dom Pedro II foi o primeiro fotógrafo nascido no Brasil. Com 14 anos, ele importou um daguerreótipo, a tecnologia mais moderna do planeta, em 1839, e ficou apaixonado pelo negócio. Ele não só fotografava, ele experimentava química fotográfica, convidava fotógrafos estrangeiros, patrocinava técnicos e fez do Rio de Janeiro um dos centros fotográficos mais influentes do século XIX. A Europa inteira ficou de olho no que acontecia aqui. Esse envolvimento direto com a nova ciência ajudou a construir a imagem dele como imperador esclarecido. Pouquíssimos monarcas do mundo mergulharam tanto nesse universo quanto ele. Dom Pedro II tinha praticamente o WhatsApp na ciência do século XIX. Ele se correspondia com Pasteur, Victor Hugo, Graham Bell, Charles Darwin, e todos respondiam. E tem mais, ele visitou o laboratório de Pasteur, conversou pessoalmente com Bell e foi um dos primeiros humanos do planeta a testar o telefone. Quando ouviu a primeira frase transmitida por Bell, ele reagiu com: "Meu Deus, isso fala!" Ele era o influencer científico da época, conhecido pela mente aberta e por incentivar descobertas. Darwin, por exemplo, admirava o apoio do imperador às novas teorias. Se Dom Pedro II fosse vivo hoje, ia ser aquele cara que aprende 7 idiomas no Duolingo numa semana. Ele falava e escrevia francês, inglês, italiano, latim e grego. E estudava por hobby árabe, hebraico, sânscrito, tupi e provençal. Ele traduzia poemas orientais, lia literatura rara e dizia que, se não fosse imperador, seria professor. E relaxava traduzindo filosofia indiana. Quem nunca, né? Aqui entra outro lado fascinante. Dom Pedro II estudou profundamente literatura hindu, traduzia trechos inteiros do sânscrito, pesquisava filosofia oriental como se estivesse fazendo um doutorado. Ninguém imagina isso quando olha para os livros escolares, mas o imperador tinha uma compreensão sobre cultura oriental que poucos europeus da época tinham. Agora, a treta histórica. Em 1872, o Papa Pio IX condenou a maçonaria. Só que aqui no Brasil, quem mandava nessa área era o imperador, pelo direito do padroado e do beneplácito. E Dom Pedro II proibiu a ordem papal de valer no Brasil. 2 bispos ignoraram e acabaram presos. O país tremeu. Essa crise, a chamada questão religiosa, virou um dos gatilhos da queda da monarquia. O conflito desgastou a coroa e ajudou a preparar o terreno para a proclamação da República. Dom Pedro II estudava todo dia, sem falta. Ele anotava suas leituras, fazia listas de tarefas, catalogava tudo que aprendia. Os diários dele aparecem nos jornais de hoje, por conta do levantamento do Museu Imperial. Em resumo, Dom Pedro II não foi só um governante, foi um gênio inquieto, um homem que queria viver para a ciência, para a arte, para a literatura, para o conhecimento. Nos 200 anos de seu nascimento, talvez seja a hora de tirar a poeira da memória e enxergar o ser humano brilhante por trás da coroa. E hoje, no bicentenário do seu nascimento,
momento, a gente percebe que Dom Pedro II não foi apenas o segundo imperador do Brasil, ele foi um dos maiores intelectuais do seu tempo, um defensor da ciência no país ainda aprendendo a caminhar, um estudioso incansável que trocava bailes por livros, títulos por conhecimento, luxo por pesquisa. Ele não governou com espada, governou com ideias. No mundo que ainda apagava a luz com vela, Dom Pedro II já conversava com Bell sobre o futuro da comunicação, estudava línguas orientais que quase ninguém conhecia e fotografava um país inteiro começando a se descobrir. Por isso, celebrar 200 anos do nascimento dele não é sobre nostalgia, é sobre lembrar que o Brasil já teve um líder que acreditava profundamente que a educação e a ciência transformavam o mundo, que acreditava que um imperador só vale alguma coisa se for útil ao seu povo. Que triste que o país o tenha perdido no exílio, mas que privilégio olhar hoje com distância histórica e entender a grandeza deste homem. Um homem que amou o Brasil até o último dia, mesmo morrendo longe dele. E se esse vídeo te fez enxergar Dom Pedro II com outros olhos, então já deixa seu like, se inscreve no canal What Entretenimentos e compartilha essa história, porque preservar a memória dele e de tantas outras figuras incríveis também é nossa missão por aqui. E feliz bicentenário Dom Pedro II, o Brasil não esquece. E a gente se vê no próximo vídeo de outra playlist ou desta aqui mesmo, Virou Fã. Até lá, tchau, tchau!